Este conteúdo é uma reprodução na íntegra de um texto publicado no meu site edsonCaldasJR.com.br. Título: Como saber quando contratar uma consultoria? É bastante comum que alguns empresários ainda tenham inúmeras dúvidas sobre o papel e a importância da figura do consultor no desenvolvimento e crescimento da própria empresa. Dúvida a qual arrisco dizer ser culpa da parte de alguns envolvidos no mercado de comunicação e marketing que expõem o título de consultor em seus perfis sem ao menos saber se realmente suas habilidades e principalmente sua experiência no mercado o permitirá assumir tal posição. Parece elitismo, mas só estou sendo realista. Se existe um mercado que se sustenta há anos com um falso glamour, esse mercado é o da comunicação e do marketing. Ir direto ao ponto e ser realista, muitas vezes, pode ser um discurso não muito quisto pelo meio. O mercado é democrático e, assim como toda democracia, cheio de armadilhas que visam o interesse próprio de quem goza da liberdade de ser participante. A comunicação e o marketing são disciplinas democráticas o bastante para que as pessoas, com alguns vídeos ou cursos completos e 100% gratuitos, se sintam seguras suficientes para que essa investida aconteça e em um estalar de dedos surjam novos consultores. Indo direto ao ponto, pessoas que vendem consultoria, mas ainda estão com a mão na massa e fazendo parte da base da pirâmide. Não me entendam errado, a base da pirâmide, que configura a estrutura organizacional da empresa, é de suma importância no todo. No entanto, não é ali que o consultor atua. E este é um dos motivos de eu ter separado alguns pontos de observação direcionados ao empresário que está considerando contratar uma consultoria. Tenha em mente. Primeira observação: cadê o planejamento básico? A primeira observação e pergunta que o empresário precisa se fazer ao pensar em contratar uma consultoria é bem simples. Sua empresa já trabalha com algum tipo de planejamento? Caso sim, a segunda pergunta é: é possível visualizar uma previsão a longo prazo, no mínimo de 1 ano, por meio de registros e pesquisas estratégicas deste mesmo planejamento? Se sua resposta for não, talvez seja a hora de considerar a contratação de uma consultoria. Caso não exista nenhum tipo de planejamento e sua empresa viva o famoso toque de caixa, é hora de considerar outro fator. Existe orçamento reservado para uma consultoria, time ou pessoa que possa iniciar esse processo? Caso sim, procure uma consultoria, nem que seja para que a sua empresa saia do limbo estratégico. Empresa que não investe em planejamento, não investe no futuro. E sempre que estamos falando de planejamento estratégico, estamos falando obrigatoriamente de uma mentalidade desenvolvida a longo prazo. Segunda observação: quanto investir em uma consultoria? Assim como todo serviço, o trabalho de consultoria é vendido em horas e essa resposta quem pode te oferecer é apenas o consultor que você demonstrou interesse em contratar. E sim, existem diferentes níveis de profissionais. Escolha um que atua mais próximo à sua realidade e que seja coerente com o porte da sua empresa. Um ponto importante que vai fazer toda a diferença na hora de identificar se a pessoa está realmente pronta para assumir o papel de consultor na sua empresa é a maturidade sobre o orçamento e horas alocadas para o que está sendo acordado. Normalmente eu, por exemplo, só envio orçamento e valores depois de ter uma conversa inicial com o empresário interessado. Dependendo da agenda, até mesmo essa hora pode ser cobrada. Há casos específicos em que a pessoa já sabe exatamente o que precisa e qual seria meu papel na contratação. São casos raros e que a empresa já conta com um time de marketing alocado. E por que estou dizendo que este é um ponto importante a se considerar? Parece estranho dizer, mas muitas agências ou consultores gostam de enviar orçamentos mesmo antes de conversar ou entender o problema que precisa ser resolvido na empresa. Desconfie de orçamento muito embalado. Medir o seu orçamento apenas olhando para o mercado é desconsiderar vários fatores internos e externos da própria função de consultor. Observação sobre agilidade no envio de propostas. Até existe uma categoria de consultoria mais projetizada que nos permite trabalhar com agilidade sobre orçamento. Normalmente esse tipo de agilidade é vinculado ao serviço de desenvolvimento de um plano tático para ser aplicado por uma empresa que já conta com pessoas capacitadas para executar o que foi desenhado no plano. Nesse caso, seu papel poderá ser apenas o de dispor-se a orientações pontuais. Uma mentoria seria também um caminho ideal para tal situação. Terceira e última observação: entendimento sobre a parceria. A terceira observação, e talvez a mais importante das citadas neste conteúdo, é: você está disposto a participar? O trabalho de consultoria é um trabalho de parceiros. O consultor não trabalha para a empresa contratante. Um consultor trabalha com a empresa. O empresário, disposto a contratar uma consultoria, precisa entender que você é a ponta decisora, uma vez que é o responsável gestor pela empresa e todos os colaboradores.
Caso não esteja com o tempo de atuar em parceria com o consultor, é melhor procurar uma agência e delegar as funções operacionais seguindo o fluxo comum atual. Não é o caminho mais estratégico, mas o prestador de serviço de agenciamento pode ser alguém que vai suprir e te aliviar se este for o objetivo. A única ressalva, novamente, depois de todas as observações citadas no texto, é: empresa que não investe em planejamento, não investe no futuro. Trabalhar apenas na base operacional, fazendo as engrenagens girarem sem a manutenção estratégica, é um grande risco que você precisa observar, e a figura que pode te orientar como amenizar e prevenir sofrer desses riscos é a figura consultiva. Se você leu até aqui ou escutou, obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo. Se quiser conhecer mais sobre a minha consultoria, fique à vontade para entrar em contato.